Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar a respeito de outros conceitos extremamente importantes para o nosso estudo, para o avanço do nosso estudo em direção à termodinâmica. E comentaremos hoje a respeito de calor sensível e capacidade térmica. Sim, nós temos tipos diferentes de calor e vamos estudar o calor sensível e o calor latente. Iremos nessa aula relembrar alguns conceitos anteriormente já vistos e avançar um pouco mais em alguns deles, ok? Então vamos lá. Primeiro o primeiro conceito a ser relembrado na aula de hoje, o conceito de calor. Calor é energia térmica em movimento, energia em trânsito. Ela ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos e costuma-se dizer que ela é uma energia térmica em movimento. Observação extremamente importante com vermelho cor de sangue aqui na apresentação para vocês nunca mais esquecerem. O calor sempre flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E a gente vai conversar hoje sobre o Joseph. Esse cara aqui, que ele só é físico, químico e médico escocês, evidenciou no seu trabalho, teve grandes contribuições para a termodinâmica, e foi esse cara aqui que foi o primeiro a distinguir calor de temperatura. Eu comentei com vocês na aula passada, nas aulas anteriores, como o conceito de calor foi desenvolvido, que antes o pessoal achava que era calórico, e depois, com várias atividades experimentais, eles conseguiram perceber essas diferenças. Então, dentro dos conceitos de termodinâmica, esse cara aqui teve várias contribuições. Outra coisa interessante que ele contribuiu foi a introdução da noção de calor específico e calor latente. Nós iremos compreender melhor esses conceitos durante a nossa aula. E ele é considerado, junto com Cavendish e Lavoisier, um dos pioneiros na física, na química moderna. Então, vamos lá. Como que foi, Como que isso aconteceu? Por meio dos experimentos deles, em que eles misturavam várias substâncias diferentes e a diferentes temperaturas, ele observou que os resultados não estavam condizentes com as teorias da época. Ou seja, na época, quando apontavam o calor como um fluido, o calórico, foi esse cara que percebeu que as coisas não eram bem do jeito que pareciam, O calor sensível, que foi esse o nome que ele deu a esse tipo específico de calor, é um calor que produz uma variação de temperatura e que o estado físico da matéria não é alterado. Ou seja, a gente tem uma definição chamada calor específico, que é quando a gente coloca a água, por exemplo, para esquentar, ela vai aumentando a temperatura e não muda de estado físico. Só para vocês já terem uma ideia, o calor latente. A gente define calor latente de fusão, calor latente de vaporização. O calor latente é a quantidade de calor, quantidade de energia absorvida quando ocorre a mudança de estado físico. E o calor sensível é quando não ocorre mudança de estado físico, tá? A unidade de medida de calor no sistema internacional é Joule, porque é a unidade de medida de energia. Porém, o calor também é medido, usualmente é muito comum essas unidades, medida em caloria. Só para vocês saberem a correspondência, uma caloria é igual a 4,18 joules. E dá para a gente fazer a conversão por regra de 3, assim, sempre quando a gente precisar. E a gente tem um conceito muito interessante, que é o conceito de capacidade térmica. Eu cito ele quando a gente comenta a respeito do andar sobre as brasas, lá no videozinho do Insta. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau a temperatura de um corpo. Ou seja, a gente tem um corpo, por exemplo, aqui um cubo, E a gente quer elevar a temperatura dele. A capacidade térmica deste corpo, ela vai ser, então, ao quociente, a razão entre a quantidade de calor que esse corpo recebeu e o quanto que a temperatura dele variou. Então, quando a gente muda o tipo de material, a gente tem capacidades térmicas distintas, Algum corpo em específico vai absorver mais calor sem mudar tanto a temperatura, e os outros corpos podem absorver a mesma quantidade de calor e aumentar muito mais a sua temperatura, tá? Então, isso é a capacidade térmica.
Neste caso, só para a gente ter uma ideia, como a capacidade térmica é medida em quantidade de energia dividido pela variação de temperatura, a unidade vai ser Joule por Kelvin no Sistema Internacional, ou no nosso exemplo aqui, né, que ele observem aqui do ladinho, né, esse exemplo. Então tem um foguinho lá aquecendo um cubo, né? A variação de temperatura desse cubo foi 20 graus Celsius e a quantidade de calor fornecida pelo fogo foi 40 calorias. Nesse caso, a capacidade térmica, então basta dividir a quantidade de caloria que esse corpo recebeu pela variação da sua temperatura. E a gente tem que a capacidade térmica deste bloco aqui, deste cubo, é 2 calorias por grau Celsius. Ou seja, se for no nosso sistema usual, caloria por grau Celsius, se for para a gente fazer a conversão, a gente precisa fazer a conversão primeiro do grau Celsius para Kelvin, depois de caloria para Joule, lembrando que a correspondência é uma caloria igual a 4,18 joules, e depois faz o cálculo e a gente consegue achar esse valor também no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Vamos lá então para uma outra definição, a definição de calor específico. E prestem bem atenção, porque a diferença entre calor específico e capacidade térmica é bem sutil e a gente precisa deixar isso bem claro para não ter confusão mais para frente. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma massa de um corpo. Observem que a capacidade térmica ela não leva em conta a massa. A capacidade térmica é uma característica de um corpo, sem levar em consideração a quantidade de matéria, sem levar em consideração a massa desse corpo. Já o calor específico, ele leva em consideração a quantidade de calor absorvida, a massa desse corpo e a variação de temperatura. Só para vocês terem uma ideia, o calor específico foi definido num experimento com a água. E ele foi tão definido tão precisamente que foi como se fosse a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura da água, de 14,5 para 15,5. E ele é definido com todas essas condições para a água. E só depois esse conceito foi expandido para os demais materiais. Então, o calor específico, ele é uma característica do material. E ele leva em conta a massa desse corpo, a quantidade de calor absorvida e, obviamente, a variação da temperatura. Por exemplo, aqui, a gente tem um bloco, que variou de 26 para 27 graus Celsius, ou seja, o ΔT, a variação da temperatura dele foi 1 grau Celsius. E a quantidade de calor absorvida foi 0,5 calorias. Neste caso, para a gente calcular o calor específico, a gente tem a quantidade de calorias lá em cima, 0,5 calorias, a quantidade de energia, que esse corpo absorveu, dividido por 1 grama, que é o valor desse bloco, ou seja, esse bloco tem 1 grama, e ele variou quanto a temperatura? 1 grau Celsius. Então, o calor específico deste bloco é 0,5 calorias por grau Celsius, ok? Se fosse no Sistema Internacional, a gente teria unidades de medida, ao invés de caloria, a gente ia calcular em joule. Ao invés da massa ser em gramas, a gente ia calcular em quilogramas, e a temperatura, em vez de graus Celsius, nós calcularíamos ela em Kelvin, ok? E assim a gente conseguiria fazer essa correspondência também para o Sistema Internacional. Esse resultado indica que, para variar a temperatura de 1 grau deste material que compõe este corpo, em 1 grau Celsius nós precisamos fornecer 0,5 calorias. Okay? Então, a diferença entre o calor específico e a capacidade térmica, o calor específico é a característica do material, a capacidade térmica é do corpo, E também o calor específico leva em conta, obviamente, a massa por conta disso, e a capacidade térmica não. A gente tem uma equaçãozinha, que é a equação do calor sensível, que a gente vai utilizar para a gente falar do calor sensível, que ela é conhecida para a gente como o Q macete, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Ou também, e mais, como que eu posso dizer?
De um jeito um pouco mais sofisticado, a gente pode chamar essa equação de equação fundamental da calorimetria. E esse é o nome correto dela, né? Mas usualmente para os íntimos a gente chama de Q-macete. Por quê? Para a gente lembrar que o calor sensível ele tem a variação de temperatura. E ela basicamente pega a definição de calor específico, né, que a gente já viu e está aqui na nossa primeira equaçãozinha, e isola a quantidade de calor. E por isso que aqui no nosso exemplo tem um Szinho pequeno para a gente lembrar que é a quantidade de calor sensível. Então, esta expressão nos mostra que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. Ela também é diretamente proporcional ao calor específico. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. E ela também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer para esse corpo. O que significa isso, gente? Aqui na quantidade de calor sensível, pensem o seguinte comigo. Se você tem em uma panela 1 litro de água e você deseja, né, aumentar a temperatura desse líquido de água até ele entrar em seu ponto de ebulição, até atingir 100 graus Celsius. Numa outra panela você tem o dobro, você tem 2 litros de água. Como a correspondência, né, do volume para a massa da água é 1 para 1, né, a gente vai ter aproximadamente 1 quilo de água na primeira panela e 2 quilos de água na segunda panela. Se a gente precisar colocar, né, os dois à mesma temperatura, a quantidade de calor fornecida na primeira panela vai ser a metade da segunda. Por quê? Porque a massa dobrou. Se dobrou a massa, dobra também a quantidade de calor necessária para atingir o mesmo objetivo, para atingir a mesma variação de temperatura. Do mesmo jeito para o calor específico. Se você tem uma substância com calor específico maior, você obviamente vai ter que fornecer mais calor para ela, para que ela faça a variação de temperatura. E também se a variação de temperatura, por exemplo, nesse mesmo item da água, eu tenho agora 2 panelas de 1 litro de água cada uma delas, e uma delas eu quero aumentar a temperatura de 0 para 50 graus e a outra de 0 para 100 graus. É obviamente que a que eu vou aumentar a temperatura de 0 a 100 graus, ela vai precisar de uma quantidade de calor maior do que a que eu vou aumentar de 0 a 50 graus. Então, é super intuitivo. Agora vamos lá comentar a respeito de uma curiosidade muito legal e que a gente chegou a comentar lá no início da nossa matéria. Deixa eu voltar aqui. A nossa curiosidade a respeito do deserto. Então, no deserto, né, ele é característico por ter temperaturas muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite. E é por isso que a região quase não tem vegetação. É por causa desta característica explicada pelos nossos conceitos de física. Viu como a física é maravilhosa, gente? Até o deserto, para entender como que a gente precisa da física. Se isso não é uma maravilha, não sei o que é. A explicação dessa variação, ela vai se basear no quê? No conceito de calor específico. A areia do deserto possui um calor específico muito pequeno, o que faz com que ela aqueça com facilidade durante o dia e se esfrie com muita facilidade durante a noite. E é por isso que essas variações no deserto variam muito. Ah, professora, por que isso não acontece nas praias então? Meus queridos, na praia a gente tem uma pequena porção de areia e uma porção gigantesca de água próxima a ela. Então a gente precisa analisar todas as trocas de calor que ocorrem entre a água e entre a areia e também as correntes de convecção, que já é uma forma de transmissão de calor já estudada por vocês, que ocorre nas brisas marítimas. Eu vou relembrar elas aqui nessa aula de hoje também. Uma curiosidade interessante para a gente relembrar, né, para a gente comentar. Eu já contei para vocês que a caloria utilizada lá na nutrição, né, para a gente saber o consumo que a gente precisa energético por dia, é a mesma caloria da física, né, a mesma caloria do conceito de calor. Porém, tem um detalhe muito interessante. Se a gente escrever a caloria com C minúsculo,
é uma caloria que equivale a 4,18 joules. Agora, se a gente escolher, né, escrever a caloria com letra maiúscula, uma grande caloria, ou uma quilocaloria, que é a mesma coisa você escrever a caloria com letra maiúscula, equivale a 1.000 calorias. Então, gente, o quilocaloria é lá do Sistema Internacional de Unidades, daqueles prefixos e unidades que a gente já conhece. Já a caloria escrita com C maiúsculo é porque provavelmente esse povo da área da saúde não gosta de usar o quilocaloria e resolveram escrever, né, e adotar com letra maiúscula. Então, quando vocês verem nas embalagens de algum produto que vocês vão consumir uma caloria com letra maiúscula, ela está equivalendo a 1.000 calorias, ok? Então, lembrem disso, né? Fica aí de conhecimento. Agora vamos relembrar as nossas brisas marítimas e continentais que a gente comentou lá no início do nosso curso de física. Então, lembrem lá, né, que quando a gente fala das brisas, a gente está trabalhando com correntes de convecção. Então, aqui a pergunta é, né, da mesma forma que a gente já abordou na outra aula, só relembrando. Por que quando nós estamos na praia durante o dia, a gente percebe que o vento sopra da água para a praia e à noite no sentido invertido? Então, aqui a gente tem um esquema a respeito do ar quente e do ar frio e da pressão exercida, né, em cada um dos pontos e como as brisas se movimentam, né? Durante o dia, a temperatura da Terra se eleva mais rapidamente do que a temperatura da água. Isso acontece por quê? Porque o calor específico da água é maior que o calor específico da Terra. Logo, na Terra vai ficar mais quentinho. Se aqui fica mais quentinho, é necessário uma maior quantidade de calor para elevar a temperatura de certa massa de água, que ia levar a temperatura da mesma porção, né, de areia ou de terra. As camadas de ar que estão em contato com a areia se aquecem. Todo o ar quente sobe e vai formando as correntes de convecção. Por quê? Porque eles ficam menos densos do que as camadas mais frias. O seu lugar é ocupado pelo ar frio, que está em contato com a água. Surge assim a brisa do mar para a praia, a brisa marítima que vem da água para a praia. Lembrem que a gente explicou exatamente isso antes, lá na nossa aula. Quem não lembra, volta lá no Class e assiste de novo aquela aula, porque tem a mesma explicação, porém sem levar em consideração o conceito de calor específico. Aqui, além de explicar o porquê da brisa, né, de como ela acontece, além de explicar o como ela acontece, a gente explica também o porquê, por causa dessa diferença do calor específico da água e da terra. E o que acontece à noite? À noite o movimento se inverte, devido ainda aos diferentes valores de calor específico, porque obviamente a Terra, se ela se aquece mais rápido durante o dia, ela também se esfria mais rapidamente durante a noite. E a água ela vai demorar mais para esfriar. Assim, à noite, o ar mais quente é o que está em contato com a água, e por ser menos denso, ele sobe, dando lugar ao ar mais frio, que está em contato com a praia, com a terra, e produz então a brisa da terra para o mar, a brisa continental ou brisa terrestre. Então, muito legal, né, gente? Muito genial. E agora, a gente vai dar um nome mais chique para a nossa garrafa térmica, porque a gente já estudou ela nas trocas de calor, a gente já conversou a respeito dela, e eu vou contar para vocês agora o nome científico da nossa garrafa térmica. O nome científico da nossa garrafa térmica é nada mais, nada menos que calorímetro. Ele é um recipiente especificamente, né, montado, elaborado, para que a gente tenha um isolamento térmico, ou seja, que evite a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo, tá? Em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos, né, fora do seu interior. Mas é óbvio que a gente já comenta que na prática isso não acontece 100%. Portanto, para alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento da troca de calor, ou seja, a gente consegue se aproximar da realidade, né? Mas ainda assim, toda vez que a gente tem um conceito teórico, vai aplicá-lo na realidade, ele não funciona 100%. Na prática, a teoria é outra, como a gente costuma dizer.
Não significa que os conceitos não são aplicáveis ou que não possam ser avaliados. Eles funcionam perfeitamente bem. A única diferença é que a gente idealiza algumas perdas de calor, tá? E a garrafa térmica é um tipo de calorímetro. A finalidade dela é isolar termicamente o conteúdo dentro da garrafa por meio de ambientes, né? Para que não ocorram as trocas. Só para a gente relembrar, né? A gente tem as paredes internas feitas de vidro, que por ser um mau condutor, ele dificulta um pouco a troca de calor por condução. Entre esses vidros, a gente tem o vácuo, que além, né, disso, o vácuo é a ausência de matéria e impede a troca de calor por condução. Outra importância das paredes de vidro serem espelhadas no caso da garrafa térmica. Elas vedam a transmissão de calor por irradiação, ou seja, ele fica refletindo o tempo todo e não tem essa troca de calor. E as paredes internas, né, tem a separação pelo vácuo, que vai evitar também essas passagens. E ela é vedada, tem a tampinha lá também para evitar a passagem de calor por correntes de convecção. Como ela é ok, aqui só deixando claro, né, cada um desses itens que eu já comentei com vocês. Acabei me perdendo um pouco e comentando isso anteriormente, mas enfim, tá aí todas as possíveis trocas de calor que ocorrem na garrafa térmica e que o isolamento dela, né, se aproxima muito de um calorímetro ideal. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.